vamos treinar com reescrita. Vamos treinar com algumas questões de reescrita em que a banca quer trocar uma oração desenvolvida por uma reduzida ou por uma forma nominal, que é o que nós chamamos de nominalização. Então, vamos começar aí revendo esse conceito básico. O que é nominalização? A nominalização é uma forma de reescrita e a banca trabalha muito isso nas provas. Ou seja, ela traz uma oração. Então, veja aqui, ó. Não convém que tente agora. Então, ó, não convém que tente. Tá vendo esse que tente? Isso aqui não é uma conjunção integrante? Não convém isso. Isso aqui é o que a gente chama de oração subordinada, substantiva, subjetiva. E ela é uma oração que nós chamamos de oração desenvolvida, porque ela vem com conjunção, entendeu? Se ela vem com conjunção, é desenvolvida. Tá. Posso trocar por uma reduzida? Pode. Está vendo esse tentar? Não convém tentar agora? Pronto. Isso aqui é uma reescrita. Eu posso trocar a desenvolvida por uma reduzida. Nesse caso, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela é o sujeito do convém, subjetiva, só que ela é reduzida, reduzida de infinitivo. Ou seja, é uma reescritura. Então, nas questões da FGV, ela vai perguntar, posso trocar uma pela outra? Sim, você está trocando 6 por meia dúzia, que você está trocando uma desenvolvida. A única diferença é que uma é desenvolvida, uma vem com conjunção, vem com verbo conjugado, e a outra é reduzida, vem com verbo no infinitivo. Posso trocar por não convém a tentativa agora? Posso. Quando você diz não convém a tentativa agora, tá vendo esse tentativa? Agora, olha o que aconteceu. Eu troquei a oração desenvolvida por um substantivo. Isso aqui é o que a gente chama de nominalização. Entendeu? Então você está trocando por um nome, por um substantivo. E isso é o que nós chamamos de nominalização de orações. E aí eu trouxe para você aqui questões em que aqui eu vou treinar só isso com você, nominalizações. Ou seja, a banca pega uma oração e quer trocar por um substantivo. Ela faz isso muito, deixa eu te mostrar. Em todas as opções abaixo, foi feita a substituição de uma oração por um termo nominal. É o que nós chamamos de nominalização. Ou seja, é um processo de reescrita. Aí ela pede a opção em que essa substituição não foi feita de forma adequada. Então, quando ela pedir isso é semântica. Ou seja, em todos os casos ela vai trocar uma oração por um substantivo. Em todos eles estará ali preservado o sentido. Que é o que você vai marcar, o sentido vai mudar. Então, a alternativa que você vai marcar, a banca trocou uma oração por um substantivo, só que esse substantivo vai mudar o sentido da oração. Entendeu? Vamos ver. Letra A. Ele diz, a única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Repare, a banca trocou essa oração como foram planejadas, por planejamento, ou seja, ela nominalizou. E essa reescrita foi feita de forma adequada? Sim. Está falando a mesma coisa. Nunca ocorrem como foram planejadas, nunca ocorrem conforme o planejamento. Ela trocou o como por conforme, tá lindo, porque esse como era uma conjunção conformativa, havia uma ideia de conformidade, e trocou planejadas por planejamento. Ela nominalizou e preservou o sentido. Eu quero aquela que não preserve, por isso que não é a letra A. Vamos ver a B. Quem fica olhando o vento? Repare, a banca troca uma oração, fica olhando, por um nome. Isso é o que a gente chama de nominalização. É trocar verbo por substantivo. A banca queria aquela que não tivesse sido feita de forma adequada. E aí, na letra B, essa reescrita é adequada? Quem fica olhando o vento, quem fica com o olhar no vento. O sentido é o mesmo? O sentido foi preservado? Trocar o olhando pelo substantivo olhar mantém o sentido? O mesmo sentido. Então, quem fica olhando,
Repare, há ali uma ação contínua de olhar o vento, e quando ele diz com o olhar no vento, também o substantivo está trazendo essa mesma ideia de continuidade. A pessoa está com um olhar no vento, ou seja, está olhando. O sentido é o mesmo. Trocou o verbo por um substantivo, se nominalizou e preservou o sentido. Ela vai fazer isso em todas. Você vai marcar a única que mudou o sentido. C. Nada mais iníquo do que amar o dinheiro. Veja, ela trocou amar o dinheiro por amor. Então ela nominalizou, trocou uma frase verbal por uma frase nominal. E o sentido foi preservado? Sim. Quando ele diz nada mais iníquo do que amar o dinheiro, é o mesmo que dizer do que o amor pelo dinheiro. Amar o dinheiro, o amor pelo dinheiro, o sentido é o mesmo. D. Eu estaria disposto a tentar entender a economia. Repare, de novo, a banca troca tentar, verbo, por tentativa, nome, nominalizou. E o sentido é o mesmo? Eu estaria disposto a tentar entender a economia. Eu estaria disposto a tentativa de entendimento. E não trocou só o tentar, trocou o entender por entendimento. Veja que ela trocou 2 verbos por 2 nomes, que preservaram o sentido. Tentar tem o mesmo sentido de tentativa, entender tem o mesmo sentido de entendimento. Portanto, a banca queria aquela que tivesse mudado o sentido. Resposta é ela, letra I. O primeiro trimestre do ano mostrou graficamente como funciona o livre comércio. Então, ó, como funciona? A banca trocou funciona por função. Veja, o substantivo adequado que nominalizaria esse verbo não seria função, seria funcionamento. Funcionamento do livre comércio. Entendeu? Então, típica questão que sempre aparece nas provas da FGV. Essa aí também é uma questão de reescrita, só que agora, repare, é uma questão de reescrita de outro modelo. Em cada frase abaixo, há uma oração reduzida, sublinhada. A substituição indevida dessa oração por uma forma nominal equivalente, a única diferença dessa questão para a anterior é a de que a banca diz que em cada frase há uma oração reduzida. Na anterior, não havia orações reduzidas necessariamente, havia orações. Essa aqui, por exemplo, não era reduzida. Então, você entendeu? A única coisa que ela fez é colocar aqui sempre no início uma oração reduzida. Mas o restante é igualzinho à questão anterior. Ela está trocando a oração por uma forma nominal, ou seja, ela está naquele processo que nós chamamos de nominalização, reescrita por nominalização. Ou seja, você vai raciocinar do mesmo jeito. Só que aí ela traz orações reduzidas destacadas do texto. Você se lembra do que é oração reduzida? Hoje, nessa maratona, eu nem vou focar isso, porque eu precisaria de mais tempo para revisar oração reduzida e oração desenvolvida. Mas você se lembra do que é oração reduzida? Oração reduzida é aquela que vem com o verbo. Ela vem sem conjunção e ela vem com o verbo na forma nominal. Ou ele vem no infinitivo, ou o verbo vem no gerúndio, ou o verbo vem no particípio. Tá bom? Então, em todos os casos, veja que o que estava sublinhado era uma oração reduzida. Veja, na letra A, oração reduzida de infinitivo. Na letra B, oração reduzida de gerúndio, protegendo os macacos. Na letra C, oração reduzida de infinitivo. Na letra D, oração reduzida de infinitivo. Na letra E, oração reduzida de infinitivo. Aí, ela pedia aquela substituição indevida pela forma nominal. Pronto, você vai fazer a mesma coisa, você vai ver aquela que muda o sentido. Na letra A, a banca troca resolver por solução. Eu vou aqui destacando para você, ó, para resolver problemas do país, para a solução dos problemas do país. E aí, trocar resolver, verbo, oração reduzida por solução, muda o sentido? A banca quer indevida. Muda o sentido? Não, o sentido é o mesmo. Solução
é o mesmo sentido de resolver. Vamos ver a letra B. Protegendo os animais. Protegendo os macacos. Aqui, proteção aos macacos. Tá perfeito. De qualquer maneira, os macacos é que estão sendo protegidos. O sentido é o mesmo. Troquei um verbo por um substantivo, é equivalência. Eu quero que não seja. Vamos ver a C. Para participar de um regime democrático. Para a repartição de um regime democrático? Não. Pronto. Resposta letra C. Não há aqui o mesmo sentido. Não é repartição, é participação. Tranquila, né? E D. Garantir a vida. Garantia da vida. Veja, garantir, garantia. Nominalização, que preservou o sentido. Transformar a Amazônia em patrimônio da humanidade. Transformação da Amazônia em patrimônio da humanidade. Isso foi uma reescrita. Então, a resposta é letra C. Percebeu, então? Então, o que eu quero aí que você entenda? Uma das variações das questões de reescrita da FGV é essa, de nominalização, quando ela traz orações do texto e pede que você nominalize. Quando ela pedir adequada ou inadequada, ela está pedindo reescrita semântica. Veja. Agora olha o que a banca diz. Nas frases abaixo, os segmentos verbo mais adjetivo foram substituídos por um só verbo de sentido equivalente. A gente vai continuar agora treinando com questões de reescrita. Então agora eu continuo com uma sequência de questões de reescrita aqui com você. Repare que é o mesmo modelo. A banca retira segmentos do texto, que nesse caso aqui já são verbos mais advérbios. Cada uma dessas alternativas começará com verbo mais advérbio. Depois a banca vai substituir por um só verbo de sentido equivalente. E aí ela pede a frase em que essa substituição foi feita de forma adequada. Então vamos lá. Letra A. Superar totalmente. Veja, ela trocou por um só verbo, derrotar. Então, repare, ela sempre troca um verbo seguido de advérbio, que é o caso aqui, superar totalmente, e aí ela troca por derrotar. Superar totalmente é o mesmo que derrotar? Superar é o mesmo que derrotar? Não. Veja, então é isso, quando ela diz adequada, quando ela fala de forma adequada, é isso, ela quer que tenham ali o mesmo sentido. Superar totalmente não é derrotar, até porque quando você diz que você supera, significa que aquilo não preocupa mais, mas daí a ter derrotado, isso é uma extrapolação. A letra A extrapola, derrotar, extrapola, superar. B, tratar cruelmente, aí você vai fazer isso, você vai marcar o verbo mais o advérbio, tratar cruelmente. Tratar cruelmente é o mesmo que desprezar os inimigos? Não, né? Desprezar não é o mesmo que tratar cruelmente. De qualquer maneira, os dois aí têm sentido negativo. Cuidado com a letra B. Porque tanto tratar cruelmente quanto desprezar, esses dois verbos aí trazem um sentido negativo, mas não são sinônimos. Não tem o mesmo sentido. C. Copiar integral. Então, em cada alternativa você tinha que fazer isso. marcar o verbo e advérbio e verificar se o sentido teria ali sido o mesmo. Copiar integral ilegalmente é imitar o trabalho de... cuidado com a letra C. Copiar integral e ilegalmente é o mesmo que imitar? Não. Porque quando você copia integralmente, você está fazendo pior do que imitar, né? Na prática. Outra coisa que você tem que fazer sempre é olhar para essas expressões no contexto. No contexto, entenda que copiar integral ilegalmente é pior do que imitar. Porque imitar, você quando imita o trabalho de outro, né? Você está fazendo uma paráfrase do trabalho de outro. Você está reescrevendo. Agora, copiar integralmente é usar as mesmas palavras. Então, não é a mesma coisa. Você tem que marcar aquela que seja. Resposta, letra D. Destruir completamente é o mesmo que exterminar. Entendeu? E a letra E, pintou delicadamente os lábios é o mesmo que lambuzou? Não, porque
pintar, o lambuzar, normalmente é uma ação ligada, nesse contexto aí, lambuzou os lábios, né? É ligado a algo, é uma ação ligada a algo acidental, né? Aí se lambuzou, né? Lambuzou os lábios. Pintar delicadamente já é intencional. Uma não reescreve a outra, não é o mesmo sentido. A banca queria aquela que tivesse o mesmo sentido, resposta letra D. Entendeu? Você está treinando na nossa maratona com questões de reescritura da FGV. Aqui, a banca diz: as frases abaixo que contêm o segmento verbo mais advérbio em mente, muito parecida com a anterior, tiveram esses segmentos substituídos de modo a trocar o verbo pelo substantivo correspondente e o advérbio por um adjetivo da mesma família. A frase em que essa substituição foi feita de forma adequada. Então, o que eu aconselho é que primeiro você entenda o enunciado. Veja, em cada alternativa dessas, a banca está trocando o verbo, você tem uma estrutura de verbo mais advérbio terminado em mente. Depois, essa estrutura é substituída por outra que, ela vai ser trocada por um substantivo e um adjetivo da mesma família. Quando a gente diz da mesma família, quer dizer que tenha o mesmo radical. É o que a gente chama de termo cognato. Tem o mesmo radical, realmente, facilmente é igual a fácil. É o mesmo radical, né? Pronto. Aí, a banca, então, pronto, marquei ali a substituição. Então, agora eu já sei para onde eu vou olhar. Então, o que eu aconselho é que em cada alternativa dessa, você separe os blocos. Peraí, venceria facilmente, achei. É o verbo e o advérbio em mente. Depois, substantivo com adjetivo cognato, do mesmo radical. Agora eu vou olhar para os dois e vou perguntar. É a mesma coisa? Que ela quer que seja de forma adequada. O Vasco acreditou que venceria facilmente. O Vasco acreditou em fácil vencimento. Será que a palavra vencimento, nesse contexto, reescreve? Tem o mesmo sentido do venceria? Não. Porque, nesse caso aqui, ele teria que dizer vitória, em fácil vitória. Aí sim, se ele tivesse dito em fácil vitória, mas não é vencimento. Por isso não é a letra A. Eu quero aquela que mantém o sentido. B. De novo, olha, o problema precisa ser resolvido urgentemente. Então, veja, está trocando o verbo que é resolvido urgentemente, verbo seguido de advérbio terminado em mente, por substantivo, tá vendo aqui solução? Substantivo e o seu adjetivo. Repare que foi o que ela disse, o adjetivo, ele tem que ser da mesma família, e ele é. Urgentemente e urgente, eles são cognatos, eles têm o mesmo radical. Beleza, fez a reescritura. Agora me diga, foi ou não foi de forma adequada? O problema precisa ser resolvido urgentemente. O problema precisa de urgente solução. E aí? É ou não é adequada? Tá linda, né? Vamos guardar a B, vamos ver se alguma vai competir com a B. C. O teatro vai inaugurar-se. Inaugurar-se brevemente. Inauguração futura. Bom, primeiro, presta atenção. Você tá vendo? Lembra que no enunciado a banca disse que tinha que ser um adjetivo da mesma família do advérbio? E repare que esse adjetivo aqui, ele não tem não tem o mesmo radical, não é da mesma família. Já não poderia ser a letra C. Porque tem que ser da mesma família. A banca não dá ponto sem nó. Ela falou isso, que é para você ficar ligado. Eles não têm o mesmo radical. Brevemente, futura, não tem o mesmo radical. Então, jamais poderia ser a C. Vamos ver a D. Dividiu equitativamente. Então, verbo e advérbio. Tá, divisão equilibrada. Veja, essa aqui trocou, equitativamente por equilibrada. E aí, o sentido é o mesmo? É o mesmo. Não é? Quando você diz que você fez uma divisão equitativa, isso é exatamente o mesmo que dizer que é uma divisão equilibrada? Muita gente ficou em dúvida entre B e D. Vamos ver se aí vai disputar. A questão merece ser vista detidamente. Então, vista detidamente.
uma visão detalhada. Não, porque detalhada já não poderia ser, porque já não tem o mesmo radical. O radical é de detida, teria que ser detalhadamente detalhada. Você entendeu? Tinha que ter o mesmo radical. Então, a letra E já não tem, o adjetivo não é da mesma família que o advérbio. Então, já não poderia ser aí. O máximo que você ficaria aqui em dúvida era entre B e D. Por quê? Na B, na D, há o mesmo radical. Tá vendo esse radical? Equi, é o mesmo radical. Eles são da mesma família. Eles são. Só que o sentido não é o mesmo. Na letra D, o sentido mudou. Resposta, letra B. A letra D, quando você diz que a divisão vai ser equitativa, ela vai ser igual. O equilibrada não é necessariamente igual, né? Então, uma divisão equilibrada, ela não pressupõe uma exatidão, uma igualdade exata. Muito boa essa questão. Resposta, letra B. Tá bom? O sentido mudou na D.